Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu vou resolver com vocês as questões da prova de matemática do IBGE, no concurso que teve para agente de pesquisas e de mapeamento realizado no ano passado, em 2014. Só para comentar a prova é uma prova de raciocínio lógico. É uma prova assim, bem tranquila de se fazer no que diz respeito a não ter necessidade de decorar muitas coisas, né? Então você tem que raciocinar sobre as questões e aí você consegue resolver tranquilamente. Para quem já acompanha o canal, se tiver dúvidas nas questões que eu vou apresentar, pode deixar as dúvidas aqui embaixo nos comentários, beleza? Se você curtir as explicações, inscreve aqui no canal para dar uma força, né? Vou colocar o link aqui em cima, ó. Aí você pode clicar aqui para se inscrever no canal. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, compartilha o vídeo, beleza? Só para ajudar a manter o canal. Vamos lá então. A primeira questão do IBGE dizia: Laura tem 6 caixas numeradas de 1 a 6, cada uma contendo alguns cartões. Em cada cartão está escrita uma das 6 letras da palavra Brasil. A figura ilustra a situação. Então, ela tem 6 caixas e em cada caixa ela tem um determinado número de letras diferentes da palavra Brasil. Laura retirou cartões das caixas, um de cada vez, de modo que no final sobrou apenas um cartão em cada caixa, sendo que em caixas diferentes sobraram cartões com letras diferentes. Então, ela ia pegar, por exemplo, a caixa 1, ela ia tirar uma letra, depois tirava outra letra e ia sobrar uma letra dentro da caixa 1. Em todas as caixas, ela ia tirando letras de 1 em 1 e ia sobrar uma letra em cada uma das caixas, não é? Na caixa 3, por exemplo, só tem uma letra. Então, quantas letras que ela ia tirar daqui? Nenhuma. Por quê? Porque tinha que sobrar uma letra e essa, na caixa 3, só tinha uma letra. Ok? Então, o raciocínio é esse. Ela vai tirar uma letra de cada caixa e vai sobrar uma letra em cada caixa, sendo que essas letras têm que ser diferentes. O cartão que sobrou na caixa de número 4, o cartão que sobrou aqui, foi o que contém qual letra? Bom, é uma questão bem tranquila. Se a gente começar, a gente tinha que partir das caixas que tinham menos letras para saber quais letras sobraram. Em cada caixa tem que sobrar uma letra só. Então, partindo aqui da caixa 3, que a gente já viu que tem uma letra só, ela não vai retirar nenhuma letra dessa caixa para sobrar uma letra, que é a letra R. Então, na caixa 3 vai sobrar a letra R. Ele fala que em cada caixa sobraram cartões com letras diferentes. Isso indica que se sobrou o R na caixa 3, nas outras caixas, na 1, na 2, na 4, na 5 e na 6, não pode ter sobrado o R, ou seja, ela vai retirar o R de todas as outras caixas. Sabendo disso, a gente pode eliminar o R de todas as outras caixas. Então, onde tiver R, a gente corta o R da caixa 6, corta o R da caixa 4, da caixa 2. Onde tivesse R, a gente cortava. Por quê? Porque as letras não vão se repetir. Em nenhuma das outras caixas vai poder sobrar a letra R. Beleza? Aí, partindo para outras caixas. Aqui na caixa 1 tem 3 letras, na caixa 2 tem 5 letras, essa 3 já foi. Na caixa 4 tem 4 letras, na 5 tem 2 letras, na caixa 6 sobrou uma letra só. O objetivo não é sobrar uma letra só. Se sobrou uma letra na caixa 6, essa letra é a letra correspondente à caixa 6. Então, na caixa 6 vai sobrar a letra A. Se sobrou a letra A na caixa 6, nas outras caixas não vai poder sobrar a letra A. Então, o que você faz? Elimina a letra A de todas as outras caixas. Beleza? Passando aí para a caixa que sobrou só uma letra. É a caixa 5, que sobrou só a letra S. Então, na caixa 5 vai sobrar a letra S. Se sobrou S na caixa 5, corto o S de todas as outras caixas. Corto o S aqui, corto o S aqui, corto o S aqui. Passando para outra caixa que tem uma letra só. É a caixa de número 1. Na caixa de número 1, sobrou só a letra B, né? Então, a letra correspondente da caixa 1 vai ser a letra B. Se sobrou o B na caixa 1,
na caixa 2 e na caixa 4 não vai poder ter o B, né? Então, corto o B aqui, corto o B aqui. Aí na caixa 2 tem a letra I e a letra L, na caixa 4 sobrou só o L. Então, se sobrou só o L da caixa 4, na caixa 4 a letra correspondente vai ser a L. Descobrindo aqui da caixa 4, a gente já podia parar a questão, porque ele queria saber exatamente qual era a letra que tinha sobrado na caixa de número 4. Então, a resposta dessa questão era a alternativa que falava que ela era a letra L que tinha sobrado. Então, a resposta era a letra A. Entendeu? Então, você tinha só que ir seguindo o raciocínio a partir das caixas que tinham um menor número de letras, porque sempre ia sobrar uma letra e essa letra não ia se repetir nas outras caixas. Bem tranquila essa questão, né, gente? Vamos passar para a próxima questão, então? Essa questão do IBGE dizia: os aniversários de Alberto, Delson, Gilberto, Nelson e Roberto são em 15 de março, 23 de agosto, 28 de agosto e 23 de novembro. Não necessariamente nessa ordem. Esses 5 rapazes nasceram em um mesmo ano, tá? Então, todos nasceram no mesmo ano, sendo 2 deles irmãos gêmeos que naturalmente aniversariam no mesmo dia. Delson e Alberto aniversariam em dias diferentes do mesmo mês. Nelson e Alberto aniversariam no mesmo dia de meses diferentes. Desses rapazes, qual que é o mais novo? Bom, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e tem 1, 2, 3, 4 datas de nascimento, porque 2 dessas pessoas aniversariam no mesmo dia, são os irmãos gêmeos, né? Ele quer saber quem que é o mais novo. Se todos nasceram no mesmo ano, o mais novo é aquele que nasceu por último, concorda? Né? Se ele nasceu por último, ele é o mais novo. Então, o mais novo vai ser a pessoa que nasceu em 23 de novembro. Então, a primeira informação é que é a informação que a gente quer saber no problema. A gente quer saber quem é o mais novo, ou seja, quer saber a pessoa que nasceu no dia 23 de novembro. Por quê? Porque foi a pessoa que nasceu por último entre essas datas aqui, março, agosto e novembro. Novembro é o que nasceu por último, ok? Aí ele fala: Delson e Alberto aniversariam em dias diferentes do mesmo mês. Então, a gente tem Delson e Alberto aniversariam em dias diferentes do mesmo mês, beleza? Se a gente olhar aqui as datas, pegar as pessoas que nasceram no mesmo mês. Uma nasceu em março, outra nasceu em agosto, outra em agosto. Então, aqui 23 de agosto e 28 de agosto são do mesmo mês, e a outra em novembro. Então, Delson e Alberto nasceram ou em 23 de agosto ou em 28 de agosto, cada um. Beleza? Um dos dois. 23 de agosto ou 28 de agosto. Por quê? Eles nasceram no mesmo mês, que foi agosto, mas em dias diferentes. Um nasceu no dia 23, o outro nasceu no dia 28. A gente não sabe se é o Delson ou Alberto que nasceu no dia 23 ou no dia 28. A gente só sabe que essas datas correspondem aos aniversários dos dois. Beleza? Aí outra informação que o problema nos dá é: Nelson e Alberto aniversariam no mesmo dia de meses diferentes. Então, Nelson e Alberto aniversariam no mesmo dia, dias iguais, em meses diferentes. Se a gente vier aqui nas datas, quem aniversaria no mesmo dia? Dia 15, 23, 28 e 23. Então, as pessoas que aniversariam no mesmo dia, aniversariam no dia 23, sendo que uma é no dia 23 de agosto e a outra no dia 23 de novembro. Dessa forma, a gente sabe que o Nelson e o Alberto nasceram com certeza no dia 23. Eu não sei se é de agosto ou de novembro, mas a gente sabe que eles nasceram no dia 23. Se a gente sabe que Nelson e Alberto nasceram no dia 23 e a gente sabe que Delson e Alberto nasceram no dia 23 e no dia 28, a gente pode chegar à conclusão do dia que nasceu o Alberto, do dia e do mês. O Alberto foi quem nasceu no dia 23 de agosto. Por quê? Porque ele necessariamente nasceu no dia 23, né?
E aqui a gente tem Delson e Alberto no dia 23 e no dia 28. Né? Se a gente sabe que é o Alberto que nasceu no dia 23, só pode ser, então, o Alberto que nasceu no dia 23 de agosto. Então, a gente chega à conclusão. Conclui-se que o Alberto nasceu no dia 23 de agosto. Se o Alberto nasceu no dia 23 de agosto, quem nasceu no dia 23 de novembro foi o Nelson, né? Por quê? Eles nasceram em dias iguais, mas em meses diferentes. Então, se o Alberto foi quem nasceu no dia 23 de agosto, quem nasceu no dia 23 de novembro foi o Nelson. Essa é a resposta da questão. A gente não queria saber quem nasceu no dia 23 de novembro, que seria o mais novo. Então, quem nasceu foi o Nelson. A resposta da questão seria a letra C. Beleza? Dúvidas? É bem tranquilo, né? Só colocar os dados aqui no papel para você analisar de acordo com o que eles falam. Dias diferentes no mesmo mês, dias iguais em meses diferentes, aí você chega à conclusão de quem nasceu em qual dia. Beleza? Se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Vamos passar para a próxima questão, então. Essa questão dizia: a respeito de um pequeno grupo indígena, um repórter afirmou: todos os indivíduos do grupo têm pelo menos 18 anos de idade. Todos os indivíduos do grupo têm pelo menos 18 anos de idade. Ou seja, eles têm 18 anos ou mais. Beleza? Logo depois, descobriu-se que a afirmação a respeito da idade dos indivíduos desse grupo não era verdadeira. Isso aqui era mentira, não é? O que que isso significa? O que significa essa mentira, né? Então, a gente tem a afirmação. A afirmação é: todos os indivíduos têm pelo menos 18 anos. Se eles têm pelo menos 18 anos, eles têm no mínimo 18 anos. Beleza? Então, eles têm 18 anos ou mais. Essa foi a afirmação feita. Só que depois descobriu-se que essa afirmação era falsa, não era verdadeira. Essa afirmação não era verdadeira. O que significa dizer que essa afirmação não é... Quando a gente diz que essa afirmação não era verdadeira, o que isso significa? Se antes falava que todos tinham 18 anos ou mais, por não ser verdadeira, isso vai indicar que pelo menos um dos indivíduos, ou seja, já que não vão ser todos, né? Pelo menos um dos indivíduos tem menos de 18 anos. Antes ele tinha dito: eles têm 18 anos ou mais. Foi o que ele disse ao fazer essa afirmação. Ao falar que isso é mentira, a gente sabe que pelo menos uma dessas pessoas tem menos de 18 anos. Beleza? Então, isso indica que pelo menos um dos indivíduos tem menos de 18 anos. A afirmativa. Vamos ver cada uma das afirmativas. Letra A dizia: todos os indivíduos do grupo têm mais de 18 anos de idade. Não, isso não está indicado ao falar que a afirmação era falsa, não. Pelo menos um indivíduo do grupo tem menos de 17 anos. Não, o dado de referência que a gente tem é 18 anos, né? Todos os indivíduos do grupo têm menos de 18 anos de idade. Não necessariamente, não é? Ele diz que nem todos têm 18 anos. Ao falar que essa afirmação não é verdadeira, a gente sabe que nem todos têm 18 anos, ou seja, tem menos de 18 anos. Beleza? A letra D: pelo menos um indivíduo do grupo tem mais de 18 anos de idade. Não, isso não faz sentido. E a letra E: pelo menos um indivíduo do grupo tem menos de 18 anos de idade. Exatamente. Então, ao falar que a afirmação não era verdadeira, ele indicava isso. Pelo menos um indivíduo do grupo tinha menos de 18 anos de idade. A resposta dessa questão, então, era a letra E. Bem tranquila, né, gente? Se tiver dúvidas, apesar de ser tranquila, pode deixar nos comentários que eu tento esclarecer para vocês. Beleza? Vamos passar para a próxima questão, então. Essa questão dizia: 3 herdeiros, Arnaldo, Bruno e Paulo, dividiram um terreno quadrado de 42 metros de lado em 3 terrenos retangulares de áreas iguais. A figura abaixo mostra a divisão e a parte que coube a cada um. Então, isso aqui, ó,
é um quadrado de lado 42, não é? E essa área do Bruno é igual à área do Arnaldo, que é igual à área do Paulo. O perímetro em metros do terreno retangular destinado ao Bruno, então o perímetro do terreno do Bruno é de quanto? Bom, basta a gente descobrir quais são esses lados. Esse lado aqui a gente sabe que é 42, a gente quer descobrir esse lado aqui para a gente poder saber qual que é o perímetro. Se essa área do Arnaldo é igual a essa área do Paulo, isso indica o que para a gente? Esse lado aqui, ó, do terreno do Arnaldo é igual a esse lado do terreno do Paulo, concorda? São lados iguais. Se esses dois lados são iguais e as áreas são iguais, isso indica que esse lado aqui do Arnaldo é igual a esse lado do terreno do Paulo, né? Então, são lados iguais. Então, eu dividi os 42 metros em duas partes iguais, que correspondem aos lados do terreno do Arnaldo e do Paulo. Então, se eu dividir em duas partes iguais, 42 dividido por 2 dá 21 aqui e 21 aqui. Beleza? Então, eu sei que são iguais, por quê? Porque esse lado é igual e as áreas são iguais. A gente quer saber qual que é o valor desse lado aqui, né? Então, a gente pode chamar esse lado de x, beleza? Se esse lado vale x, esse lado aqui do terreno do Paulo vale quanto? Vale o total, 42, não é um quadrado? Se é um quadrado, esse lado vale 42, esse lado vale 42, esse lado 42 e esse 42. Todos os lados têm o mesmo valor, todos valem 42. Para saber qual que é o valor desse lado aqui, eu vou pegar o total, 42, e subtrair esse aqui, 42 menos x. Se aqui vale x, aqui vale 42 menos x. Aí a gente pode fazer agora, para achar o valor de x, o que a gente pode fazer é comparar as áreas do terreno do Bruno com a área do terreno do Paulo, por exemplo. Não é? Se é um retângulo, como que a gente calcula a área? A área é igual a lado vezes lado. Então, a área do terreno do Bruno, 42 vezes x, é igual à área do terreno do Paulo, 21 vezes 42 menos x. Beleza? Ele fala aqui, ó, os três terrenos retangulares têm áreas iguais. Então, essa área do Bruno é igual à área do Paulo. A área do Bruno é igual à área do Paulo. Então, 42 vezes x é igual a 21 vezes 42 menos x. Resolvendo, eu vou ter 42x igual 21 vezes 42, 882, menos 21 vezes x, 21x. Passo esse menos 21 para o lado de cá. Se ele é negativo, ele vai passar positivo, vai passar somando. Então, vou ter 42x mais 21x. Isso vai dar 63x igual a 882. O x vai ser, então, 882 dividido por 63. Se ele está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Então, x igual a 882 dividido por 63, x igual a 14. X igual a 14 metros. Beleza? Só que ele não quer saber qual é o valor de x. Ele quer saber qual é o perímetro do terreno destinado ao Bruno. Qual é o perímetro desse terreno aqui, né? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, é a soma desse lado, 42, mais esse lado, que é x, que é 14, mais esse lado, que é 42, mais esse lado, que é 14 também. É o mesmo x daqui de baixo, beleza? Então, o perímetro do terreno do Bruno é a soma de todos os lados do terreno. 42 mais x, sendo x 14, né, o que a gente calculou. Eu vou somar 42 mais 42 mais 14 mais 14. Isso vai dar 112 metros. Resposta da letra D. Beleza? Dúvidas? Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Basicamente, tinha que analisar a figura para determinar o valor de x. E aí você calculava o perímetro, né? Bem tranquila também essa questão, concorda? Dúvidas? Deixa nos comentários. Vamos passar para a próxima questão, mais uma questão do IBGE. Essa questão dizia: Juninho brinca com uma folha de papel da seguinte forma: corta em 6 pedaços. Depois,
apanha um desses pedaços e o corta em 6 pedaços menores. Em seguida, apanha qualquer um dos pedaços e o corta, transformando-o em 6 pedaços menores. Juninho repete diversas vezes essa operação, apanhar um pedaço qualquer e cortá-lo em 6 pedaços. Imediatamente após uma dessas operações, ele resolve contar os pedaços de papel existentes. Um resultado possível para essa quantidade de pedaços de papel é qual? Bom, então imagine a situação. O Juninho tem uma folha de papel, um pedaço de papel. Ele vai pegar esse pedaço de papel e dividir em 6 pedaços. Então ele vai pegar esse pedaço e cortar em 6 pedaços. Logo, o pedaço de papel deixa de existir e ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Aí ele vai pegar um desses pedaços de papel, por exemplo, esse último aqui, e dividir em 6 novos pedaços. Então, eu vou pegar esse aqui, ele vai deixar de existir e vai se tornar 6 pedaços de papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar um desses pedaços, esse pedaço vai deixar de existir e vai formar mais 6 pedaços e assim sucessivamente. Então, em um determinado momento, quantos pedaços de papel ele vai ter? Se ele estiver parado aqui, por exemplo, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, não é? Mais os 6 novos pedaços. Se ele pegar aqui e cortar esse pedaço, ele vai ter aqui também, vão sobrar 5 pedaços mais os 6 novos, concorda? E assim sucessivamente, ele sempre vai ter 5 mais os 6 novos, 5 mais os 6 novos. Então, gente, a partir desse raciocínio, é possível concluir que o Juninho vai ter quanto de papel? O número obtido de pedaços de papel vai ser sempre um múltiplo de 5, né, que a gente não sabe qual que é, um múltiplo de 5, mais 6 unidades, mais as 6 novas unidades. Então, ele vai ter sempre os 5 pedaços restantes e um múltiplo de 5, consequentemente, se ele cortar uma vez, ele vai ter 5. Se ele cortar 2 vezes, vai ter 10. Se ele cortar 3, vai ter 15 pedaços, né? Então, vai ter sempre um múltiplo de 5 mais as 6 unidades novas. Então, se a gente pegar o valor total de pedaços de papel e subtrair 6 unidades, os 6 pedaços, o número que sobrar vai ter que ser um múltiplo de 5, ou seja, vai ter que ser um número que é divisível por 5, ou seja, um número que termina em 0 em 5. Quais são os números que são divisíveis por 5? São todos os números que terminam em 0 e 5, né? Então, o que a gente vai fazer é pegar cada uma das respostas, subtrair 6 unidades e ver se o valor que vai sobrar é um múltiplo de 5. Então, a gente pega lá, letra A, 177 menos 6 pedaços, vai dar 171. 171 não é divisível por 5, logo, não é essa a resposta. Letra B, 181. 181 menos 6 dá 175. 175 termina em 5, logo é divisível por 5, é um múltiplo de 5. Então, provavelmente 181 é a resposta. 178, que é a letra C. 178 menos 6 é 172, não é múltiplo de 5. 180 menos 6 é 174, não termina em 0 ou 5, logo não é múltiplo de 5. 179 menos 6 dá 173, também não termina em 0 ou 5, não é múltiplo de 5. Então, a resposta da questão era a letra B, que dizia que ele tinha 181 pedaços de papel. Entendeu? Então, pega a folha de papel, divide em 6, você vai tirar um pedaço, você vai ter mais 6, mas você vai sobrar, né? Vai restar para você, depois de ter os 6, os 5 outros pedaços. Então, você vai ter sempre um múltiplo de 5 somados com aquelas 6 novas unidades. Então, essa questão tinha que ter raciocinar um pouquinho mais longe, mas não era difícil também, né? Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, certinho? Vamos passar para a próxima questão. Essa questão era de porcentagem, né? Relativamente tranquila também. Edu foi ao shopping no sábado e gastou 20% da mesada que recebeu. No domingo, Edu voltou ao shopping e gastou 20% do restante da mesada.
Se após a segunda ida de Edu ao shopping sobraram R$ 96, qual é em reais a mesada do Edu? Então, ele quer saber qual que é a mesada do Edu. Se ele não sabe qual que é a mesada do Edu, a gente pode chamar a mesada do Edu de X, beleza? Ele foi ao shopping sábado e gastou 20% da mesada, né? Então, ele foi ao shopping sábado, gastou 20% da mesada, 20% de X. Se ele gastou 20% de X, quanto que sobrou para ele? Sobrou 80% de X, concorda? Sobrou o total que ele tinha antes, 100%, menos o tanto que ele gastou, menos 20% de quanto? De X, né? Então, sobrou 80% de X. Isso no sábado. Aí no domingo ele voltou ao shopping e gastou 20%, não da mesada inicial, 20% do que sobrou, né? Então ele gastou 20% do que sobrou, não sobrou 80% de X, então ele gastou 20% de 80% de X, gastou 20% de 80% de X. Então, quanto que sobrou depois que ele gastou 20% e 80% de X? Sobrou o tanto que ele tinha antes, 80% de X, menos o tanto que ele gastou, 20% vezes 80% de X. Entendeu? Então, é só seguir o raciocínio dos gastos a partir do tanto que ele tinha no início. Se ele tinha mesada de X, gastou 20% de X, sobrou 80% de X, né? No domingo ele gastou 20% desses 80%. Então, vai sobrar o tanto que ele tinha, 80% de X, menos 20% vezes 80% de X. E aí o problema fala que esse tanto que sobrou aqui é igual a R$ 96. Então, é só a gente igualar essa expressão a 96. Então, vou ter 80% de X menos 20% vezes 80% vezes X igual a 96. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de resolver porcentagem através de fração, né? 80% é 80 dividido por 100, 80%, né? Se você tem facilidade de resolver porcentagem de outra forma, né? 0,8, por exemplo, aqui 80%, 0,8, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, só faça do jeito que você achar mais fácil. Eu, particularmente, gosto de resolver dessa forma, né? Então, a gente tem 80% de X menos 20% vezes 80% vezes X igual a 96. Posso simplificar esse zero. Simplifico esse zero com esse zero, vai sobrar 8 décimos. Divido tudo por 2, vai dar 4/5 vezes X. Menos, corta esse zero com esse zero, vai dar 2 décimos. Divide tudo por 2, dá 1/5. Vezes, corta esse zero com esse zero, que divide tudo por 2, vai dar 4/5 vezes X, isso igual a 96. Multiplicando aqui o denominador, eu vou ter 5 vezes 5, 25. Então, vou ter 4/5 de X menos 4x sobre 25, né? Então, o que eu vou fazer agora é tirar o mínimo múltiplo comum entre 25 e 5. O mínimo entre 25 e 5 é 25. Então, eu vou ter 25 dividido por 5 dá 5 vezes 4, 20. Então, vou ter 20x sobre 25 menos 4 sobre 25. 25 dividido por 25 dá 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Então, vai dar 4 sobre 25 vezes x, né? Isso tudo vai ser igual a 96. Se eles estão sobre o mesmo denominador, eu posso subtrair 20x menos 4x, né? Então, eu vou ter 16x. O 25 que está no denominador, eu passo para o lado de cá multiplicando, né? Ele está dividindo, então passo para o lado de cá multiplicando. Então, vou ter 16x igual a 96 vezes 25. O x, passo o 16 que está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser 96 vezes 25, 2.400 dividido por 16. 2.400 dividido por 16 dá 150. Então, a mesada do Edu, né, que era x, era igual a R$ 150. Essa era a resposta da questão, porque era o que o problema queria saber. Então, a resposta é a letra E. Beleza? Dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vou pôr uma questão semelhante a essa, deixar o link aqui para vocês treinarem, né, a questão de porcentagem de outro concurso.
que aí vocês treinam a realização desse raciocínio. Vamos passar para mais uma questão do IBGE. Essa questão exigia um pouquinho mais de visualização, né, e de um raciocínio um pouquinho mais detalhado do que as outras. Ela dizia: uma peça de madeira de formato retangular de dimensões 20 centímetros e 45 centímetros será repartida em duas peças pelas linhas tracejadas conforme a figura. Então, a gente tem essa figura, né, esse retângulo, esse lado aqui vale 20, esse lado aqui vale 45. Ele vai fazer essa linha e cortar, aqui mede x, aqui mede y, né, foi o que ele falou até agora. Com as peças obtidas, pode-se montar um quadrado, né? Então, ele vai cortar isso aqui e, a partir do corte, ele vai montar um quadrado. Para isso, considerando x e y assinalados na figura, o valor de x mais y é de quanto? Então, imagina, você tem esse retângulo, vai fazer esse corte e vai ter que transformar isso aqui num quadrado. Para transformar isso num quadrado, depois de você cortar, é só você pegar essa parte aqui toda, né, do lado direito, e subir com ela para cá, de modo que isso aqui fique aqui, isso aqui fique aqui, né? Então, você vai deslocar isso aqui para cá, isso vai virar um quadrado. Esse lado aqui vale 20 menos x. Como é que eu sei? Esse lado todo vale 20 e esse lado aqui vale x. Então, essa parte aqui vale o todo, 20, menos essa, 20 menos x. Beleza? Aí, vamos mostrar para vocês a representação desse quadrado. Você tem aqui esse lado esquerdo, que seria essa parte azul. Para isso se tornar um quadrado, eu vou pegar esse lado direito e colocar aqui em cima. Então, vai ser mais ou menos assim, ó, né? Eu peguei essa parte vermelha que estava aqui do lado, ó, e joguei ela para cá. Beleza? Aí ele falou que isso é um quadrado. Para isso ser um quadrado, a gente tem que ter algumas relações importantes. A gente tem que ter que esse lado aqui, ó, que vai encaixar aqui, tem que ser igual, não é? Por quê? Porque se não for igual, ele não vai encaixar, né? Se ele for igual, esse lado aqui não for igual a esse, ele não vai encaixar aqui assim, ó, dessa forma. Então, a gente sabe que se esse vale y, esse aqui também vale y. Seria esse aqui, ó, vale y. Beleza? Da mesma forma, para esse lado aqui encaixar aqui em cima, para ficar assim, justinho, esse lado aqui também tem que valer quanto? Valer y. Beleza? Eles têm que valer y para poder encaixar justinho assim. Aí, a partir sabendo essas medidas, aqui nesse azul com vermelho, né, que é a mesma desse aqui, a gente vai ter as mesmas medidas, né? Esse lado azul aqui vai valer 20, né? E esse aqui, vermelhinho, que foi esse que passou para cá, vai ser o 20 menos x, a mesma coisa. A partir daí, a gente já consegue resolver a questão. Porque a gente já tem algumas relações estabelecidas. A gente sabe que esse lado de 45 centímetros todo aqui, ele vale quanto? Ele vale esse lado, que é y, mais esse lado, que é y, mais esse lado, que é y. Né? Então, se eu somar y mais y mais y, vai dar 45 centímetros. Então, eu tenho y mais y mais y igual a 45. Y mais y mais y dá 3y. 3y igual a 45, y vai ser 45 dividido por 3. Y vai ser 15, não é? Então, esse lado aqui vale 15. O y vale 15 e o y vale 15, né? Que seriam esses aqui, beleza? Se o y vale 15, a gente consegue determinar qual é o lado desse quadrado. Por quê? Isso aqui não é um quadrado. Então, esse lado do quadrado aqui, ó, vale quanto? Vale y mais y, né? Então, o lado do quadrado vale 2y. Então, o lado do quadrado é 2y. A gente calculou que o y vale 15, então o lado do quadrado vai ser 2 vezes 15, que é igual a 30. Então, o lado do quadrado é 30 centímetros. Se o lado do quadrado é 30 centímetros e todos os lados do quadrado são iguais, não é? A gente sabe que 20, esse aqui,
mais 20 menos x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30, concorda? Eu calculei o lado do quadrado aqui, então esse lado desse quadrado, 20 mais 20 menos x, vai ser igual a 30. Então, 20 mais 20 menos x igual a 30. Então, vou ter 40 menos x igual a 30. Passo o menos x para o lado de cá, ele vai passar com mais x. Passo 30, que está positivo, para o lado de cá, ele vai passar com menos 30. Então, vou ter x igual a 40 menos 30. O x vai ser 10. Então, a gente tem a medida do x e tem a medida do y. Ele quer saber qual é o valor de x mais y. X mais y vai ser 10 mais 15, isso dá 25. Né? Então, a resposta dessa questão era a letra C, que dizia que x mais y vale 25. Beleza? Dúvidas? Então, se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Né? Mas essa questão você tinha que ter essa visualização, seria mais fácil durante a prova de resolver, fazendo o desenho mesmo desse quadrado para você conseguir visualizar melhor. Né? Então, essa até agora, do meu ponto de vista, era a questão mais trabalhosa da prova até o momento. Vamos passar para a próxima questão. Essa questão falava: um grupo de 5 amigos vai jogar cartas e no jogo escolhido só 4 podem participar. Então, tem 5 amigos e só 4 vão jogar a cada rodada. Desse modo, a mesa de jogo se reveza com todos os grupos possíveis formados por 4 dentre as 5 pessoas presentes. As somas das idades das pessoas sentadas à mesa varia a cada rodada. Então, na primeira rodada, a soma dá 122, na segunda, 136, 142, 149 e 155. Qual é a idade do indivíduo mais velho do grupo de amigos? Aí você olha a questão, desespera, né? Essa questão é meio estranha, meio diferente. Então, você tem 5 amigos. Se a gente chamar esses 5 amigos de letras A, B, C, D e E, né? A cada rodada vão jogar sempre 4 amigos. Então, vamos pegar aqui A, B, C, D. Você tem até o E, mas em cada uma das rodadas só vão jogar 4. Somando as idades dos 4 que estão jogando, então se eu considerei que na primeira rodada estava jogando o A, o B, o C e o D, né? 4 dos amigos, a soma das idades deles dava 122. Na segunda rodada, um deles saiu para entrar o outro. Então, eu considerei que saiu, por exemplo, o D para jogar o E. Né? Então, eu tenho o A, mais o B, mais o C, mais o E. A soma das idades deles dá 136. Na terceira rodada, saiu o outro. Não saiu o D, saiu o C. Né? Então, não tem o C e tem o E. Então, A mais B mais D mais E igual a 142, que é que fala aqui. Na quarta rodada, saiu o B para entrar o E. Aí, dá 149 a soma. E na quinta rodada, saiu o participante A para entrar o E. E a soma das idades dava 155. Aí, gente, então a gente tem que essas somas de idades de cada rodada dá esses valores, né? Dão esses valores. Se a gente somar tudo, né? Somar esse com esse, com esse, com esse, com esse, a gente vai ter 1, 2, 3, 4A mais 1, 2, 3, 4B mais 4C mais 4D mais 4E igual à soma de todos esses aqui, concorda? Então, o que eu vou fazer agora é somar todas essas combinações. Então, eu vou ter 4A mais 4B mais 4C mais 4D mais 4E é igual a 122 mais 136 mais 142 mais 149 mais 155. Se eu colocar aqui o 4 que está repetindo em evidência, eu vou ter 4 vezes A mais B mais C mais D mais E igual à soma disso tudo, que dá 704. Então, a soma das idades de todos os 5 participantes do jogo, A mais B mais C mais D mais E, dá 704 dividido por 4. 4 que aqui está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo, isso vai dar 176. Aí, sabendo essa condição, a gente já consegue determinar quem é o mais velho. Por quê? A gente tem a soma das idades dos 5 e tem as várias combinações das somas das idades dos 4, não é? Se eu pegar esse valor da soma dos 5 e subtrair
pelo menor valor aqui, no caso o 122, eu vou obter a idade da pessoa que é mais velha. Por quê? Porque essa vai ser a maior diferença que vai representar a idade de uma pessoa, entendeu? Então eu tenho a soma dos 5, eu vou subtrair, né, da soma dos 5 a menor soma dos 4, porque aí eu vou ter como resultado o maior valor, que é a idade da pessoa mais velha. Se eu subtrair isso, por exemplo, do maior valor de 155, eu ia obter a idade da pessoa mais nova, né? Porque eu obteria o menor valor aqui, beleza? Entendeu? Então, o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar A mais B mais C mais D é igual a 122, não é? Então, onde tiver A mais B mais C mais D, eu vou colocar 122. Então, aqui vai ser, aqui não tem A mais B mais C mais D, eu vou substituir essa expressão por 122. Então, vai ficar 122 mais E igual a 176. Eu só subtraí aqui onde tinha, só substituir onde tinha A mais B mais C mais D, eu coloquei o valor dessa soma, que é 122, né? Então, vou ter 122 mais E igual a 176. O E vai ser 176 menos 122, que dá 54. Então, a pessoa mais velha desse grupo de amigos, a pessoa mais velha desse grupo de amigos tinha 54 anos de idade, que seria a resposta da letra C. Conseguiram compreender? Então, você tem a soma de 4, né, em cada uma das rodadas, de 4, a soma das idades de 4 dos amigos em cada uma das rodadas. Aí, depois, o que eu fiz? Eu somei todas essas expressões. Então, somando, eu vou ter A mais A mais A mais A dá 4A. B mais B mais B mais B, 4B. C, 4C. D e E a mesma coisa. E depois somei tudo, né? A partir dessa soma, eu consigo achar a soma das idades dos 5 participantes. Aí, eu vou pegar a soma dos 5 participantes e subtrair da soma de 4 deles. Subtraindo da soma de 4, eu consigo obter a idade de um dos participantes. Então, se eu subtraísse essa soma de cada um aqui desses valores, eu ia conseguir saber a idade de cada um dos 5 amigos, beleza? Mas o que o problema queria era a idade do mais velho, por isso eu só subtraí do menor valor aqui para obter a maior idade. Ok? Vamos passar para mais uma questão do concurso do IBGE. Essa questão dizia: o algoritmo de ordenação por flutuação é um método para colocar em ordem crescente uma lista de números dada. O algoritmo consiste em comparar o primeiro elemento da lista com o segundo. Em seguida, o menor dos dois é comparado com o terceiro. O menor dessa última comparação é então comparado com o quarto, e assim sucessivamente, até que todos os elementos da lista sejam usados, ou seja, sejam comparados. Dessa forma, o menor elemento da lista é obtido, retirado da lista original e posto como primeiro elemento da ordenação. O segundo elemento da ordenação é obtido de forma análoga, usando a lista atualizada sem o primeiro da ordenação. O processo se repete até que a ordenação se complete. Quantas comparações pelo algoritmo de ordenação por flutuação são necessárias para ordenar uma lista com 5 números? Então, essa questão, apesar do raciocínio longo, é tranquila. Você tinha que contar quantas comparações são feitas, não é? Então, se você tem 5 números, que eu chamei de A, B, C, D e E, não é? O que ele faz? Ele vai, primeiro, comparar o A com o B, né? Então, ele compara o A com B. Aí, ele vai pegar o menor dos dois e comparar com o terceiro, com o C. Supondo que o menor é o A, então, ele vai pegar o A e vai depois comparar o A com o elemento seguinte, que é o C. Supondo que o A continua sendo menor, ele vai comparar depois com o D. Supondo que o A continue sendo menor, ele vai comparar depois com o E, não é? Feito isso, ele viu que o A é o menor de todos, ele vai
tirar o A da sequência e vai passar a comparar os outros, entendeu? Então, o que ele vai fazer? Sempre comparar um elemento com o elemento seguinte da sequência. Então, ele compara o A com o B, aí vai pegar o menor, comparar com o C, vai pegar o menor entre os dois, comparar com o D, vai pegar o menor e comparar com o último elemento, que é o E. Quantas comparações ele fez? 1, 2, 3, 4. Só que aí ele terminou a ordenação? Não. Por quê? Ele só tirou o A da sequência, né? Então, vai sobrar o B, o C, o D e o E. Aí ele tem que comparar esses aqui. Então, sobrando o B, o C, o D e o E, ele vai fazer as mesmas comparações. Comparar o B com o C, vai pegar o menor, comparar com o D, vai pegar o menor, comparar com o E. Então, quantas comparações ele fez? 1, 2, 3. Aí, tirou o menor, que eu supus aqui que era o B, não é? Tirou o B, sobrou o C, o D e o E, né? Se sobrou o C, o D e o E, ele vai comparar, então, o C com o D e depois o menor desses com o E. Quantas comparações ele fez? 1, 2, não é? Aí, ele vai tirar o menor, que eu supus que era o C. Então, vai sobrar o D e o E. Quantas comparações ele vai fazer? Uma. Vai só comparar o D com o E, né? Então, vai fazer mais uma comparação. Então, quantas comparações ele fez no total? 4, mais 3, mais 2, mais 1, não é? 4 mais 3, mais 2, mais 1, dá 10 comparações. Então, a resposta da questão era a letra A. Para colocar esses 5 números em ordem crescente de acordo com esse método, era preciso fazer 10 comparações. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, mas era só seguir o raciocínio simples assim, né? Contar quantas comparações eram feitas, ok? Vamos para mais uma questão, que é a última questão. 3 professores de lógica são chamados para determinar quais são os números que formam uma sequência de 3 números inteiros positivos escritos em cartões ordenados da esquerda para a direita. Inicialmente, sabe-se que os números são todos distintos, os números são diferentes, que a soma dos 3 números é 13 e que eles estão em ordem crescente. Então, existem 3 cartas, não é? Essas cartas estão em ordem crescente, ou seja, da menor para maior. Elas são formadas por números cuja soma dá 13 e todos esses números são diferentes. O primeiro professor vai lá, olha a primeira carta e, sem revelar, né, a primeira carta, que é a carta da esquerda, e ao olhar ele fala, bom, eu não sei determinar qual é essa sequência de números. Beleza. O segundo professor pode observar, sem revelar, a carta da direita, a terceira carta, e ao fazê-lo, afirma que também não pode revelar, não pode determinar os números. Já o terceiro professor pode observar a carta do meio e, após a observação, diz que não é capaz de determinar a sequência também. Todos os professores confiam na capacidade de dedução dos demais. O número observado pelo terceiro professor é qual? Ou seja, qual que é a carta que ele viu no meio das 3. Então, é uma questão que você tinha que seguir o raciocínio proposto, né? Qual que era esse raciocínio? Você tem 3 cartas, a carta da esquerda, que é menor, a carta da direita, que é maior. Os 3 números são diferentes, a soma dá 13. E são números positivos, inteiros positivos, ou seja, não começa do 0, começa do 1, né? Então, a gente tem, se eu chamar esses 3 números A mais B mais C e somar, a soma deles vai dar 13. Eles são números inteiros, positivos, ou seja, diferentes de 0, maior que 0, distintos, diferentes e estão em ordem crescente. Vamos ver quais são as possibilidades que existem, né, disso acontecer. Começando do menor número inteiro positivo, é o 1, né? Por que eu comecei do 1? Porque está em ordem crescente, né? Então, se eu pegar aqui o 1, somar com o próximo inteiro positivo, 2, para chegar em 13, vão faltar 1 mais 2, 3, para chegar em 13 falta 10. Então, pode ser 1 mais 2 mais 10 igual a 13, beleza? Mas pode não ser. Eu posso começar do 1, passar, não, a segunda carta não ser o 2, mas ser o 3. Então, vou ter 1 mais 3, 4. Aí, a terceira carta, consequentemente, para dar 13, vai ser a carta de número 9. Essa é outra possibilidade.
Se a segunda carta não for o 2 nem o 3, ela pode ser o 4. Então, vou ter 1 mais 4. 1 mais 4, 5. Para 13 dá 8. Então, a terceira carta seria 8. Se a segunda carta não fosse 4, ela poderia ser quanto? Poderia ser 5. 1 mais 5, 6. Para 13, falta 7. Né? Então, 6 mais 7, 13. Aí, poderia que, se não fosse 5 ser 6, não poderia ser 6. Por quê? 1 mais 6 dá 7. Para 13, falta quanto? Falta 6. As cartas não estão em ordem crescente, então se eu tivesse aqui 1, 6 1, 6 e aqui teria que ser 6 de novo, não corresponderia ao nosso raciocínio, porque as cartas têm que ser distintas, diferentes. Então, eu não poderia ter 1 mais 6 mais 6. Beleza? As cartas não podem se repetir, tem que ser diferentes. Então, esse aqui, partindo do princípio de que, assumindo que a primeira carta era 1, a gente teria 4 possibilidades, assumindo que a primeira carta era 1. Aí, a gente passa para o próximo inteiro positivo, que é o 2. Né? Então, se a primeira carta fosse o 2, a segunda poderia ser o 3, 2 mais 3, 5. Para 13, a terceira carta teria que ser 8. Se a segunda não fosse 3, mas fosse 4, 2 mais 4, 6, 6 mais 7, 13. Se a segunda não fosse 4, fosse 5, então a gente teria 2 mais 5, 7, mais 6, 13. Então, a gente tem 2, 5, 3. Aqui, de novo, poderia ser 2 mais 6? Não. Por quê? 2 mais 6 dá 8, né? E aqui, para 13 seria 4, então você não teria, seria 5, aí você não teria uma sequência em ordem crescente, né? Você teria 2, 6, 5 e 13, que não está em ordem crescente, então começando do 2, a sequência para aqui, você teria 3 possibilidades. Assumindo o próximo número inteiro positivo quanto à primeira carta, se a primeira carta fosse o 3, né? A gente teria 3 mais o próximo inteiro positivo é o 4, mais 6, isso dá 13. Poderia prosseguir aqui, 3 mais 5, 8. 8 mais 5, né? Aí daria 13. Então, também não atende. Por quê? 3 mais 5 mais 5. Você iria repetir as cartas e essa não atende. Se você partisse do 4, não teria outra possibilidade. Porque 4 mais 5, 9. Para 13, falta 4. Então, você teria 4, 5 e 4 de novo, então não estaria em ordem crescente. Então, as possibilidades de fazer as sequências com números inteiros positivos diferentes em ordem crescente seriam essas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aí, beleza. Aí, então, essas são as possibilidades de sequências das cartas. Aí, o primeiro professor vai lá e olha a carta da esquerda, olha a carta da esquerda e fala que não pode determinar qual que é a sequência. Então, qual foi a carta que o primeiro professor viu? O primeiro professor, ele pode ter visto ou a carta de número 1 ou a carta de número 2. Por quê? Porque se ele viu o 1 e o 2, ele não conseguiu saber, ele não consegue saber qual das sequências, né? Se for 1, ele tem 4 possibilidades. Se for 2, ele tem 3 possibilidades. Com certeza, ele não viu a carta de número 3. Por quê? Porque só existe uma possibilidade, né? De sequência começando com a carta número 3. Então, se ele tivesse visto aqui a carta número 3, dava para determinar qual era a sequência, porque só existe uma possibilidade que a carta da esquerda é a de número 3, beleza? Então, ele viu aqui, ó, é uma dessas sequências. Ele viu com certeza a primeira carta sendo ou 1 ou 2. A gente não sabe se foi 1 ou 2, mas com certeza ele não viu a última aqui, porque se ele tivesse visto a última, seria possível determinar a sequência, porque só tem uma sequência possível, que a carta da esquerda é a carta de número 3, beleza? Aí o segundo professor foi lá e olhou a carta mais à direita e também não conseguiu determinar a sequência. Então, quando ele olhou a carta da direita, provavelmente não, ele com certeza viu ou o número 7 ou o número 8.
Por que que ele viu o 7 e o 8? Porque ele não conseguiu determinar a sequência. E existem duas sequências, essa e essa, em que a carta da direita é a 7. Existem duas sequências em que a carta direita é a 8, né? Então, se existem duas, ele não vai conseguir determinar qual que é mesmo, concorda? Mas aí a gente sabe, então, que ele não viu nem o 10, nem o 9, nem o 6. Por quê? Porque o 10, para o 9 e para o 6, só existe uma possibilidade de sequência, né, dentre essas que sobraram a partir da visualização do primeiro professor, né? Então, se ele tivesse visto 10, e a partir da fala do primeiro professor, ele saberia que a sequência seria essa, porque só existe uma com 10, né? Se ele tivesse visto 6, a mesma coisa. Então, ele não viu o 10, nem o 9, nem o 6, né? Se ele tivesse visto, ele poderia determinar, pois essas sequências só aparecem uma vez. Ele viu ou o 7 e o 8. Então, sobrou aqui, ó, ele viu ou as sequências que terminam com o 7 ou as sequências que terminam em 8. Daí, o terceiro professor olha a carta do meio, olha essa carta aqui, ó. Quando ele olha essa carta, ele também não é capaz de determinar a sequência. Logo, ele viu aqui uma sequência, uma carta que se repete em mais de uma sequência. Então, que carta ele viu? Ele viu a carta de número 4, né? Ele viu 4. Por quê? Porque aqui a gente tem essa possibilidade em que o número do meio é 4 e essa possibilidade que o número do meio é 4. Como existem duas possibilidades que a carta do meio seja 4, ele de fato não consegue determinar qual é a sequência dos números. Se ele tivesse visto 5 ou se ele tivesse visto 3, ele conseguiria determinar qual era a sequência a partir das falas dos outros dois professores, né? Então, se ele tivesse visto 5 ou 3, poderia determinar, pois só aparecem uma vez dentro das sequências. Então, a resposta da questão, que queria saber qual que era o número visto pelo terceiro professor, era o número 4, que seria então a resposta da letra E. Beleza? Então, essa questão talvez seja a questão que dava mais trabalho, né, para conseguir fazer esse raciocínio, mas também que não era muito difícil, mas dava de fato mais trabalho para você perceber esse raciocínio de quantos números se repetem ou não. Se tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários. É isso. Essas eram as questões do concurso do IBGE para agente de pesquisa e mapeamento de 2014. Se tiver curtido o vídeo, as explicações, deixa o joinha, compartilha o vídeo, se inscreve aqui em cima no canal. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. No mais, bons estudos. Beleza, pessoal? Até mais!